Olá, queridos e amados irmãos, estamos juntos mais uma vez para estudar a nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Estamos indo para a terceira lição, a lição de número 3, que é a lição que fala sobre o poder da oração e a vida íntegra do servo de Deus, do discípulo de Deus no discipulado. Nós vamos saber aqui, nós vamos compreender o que é pública e privada, né? Aquela que a gente faz em público no culto e aquela que a gente faz na nossa casa, no nosso ambiente ali íntimo com Deus, e uma vida íntegra são ferramentas indispensáveis ao discipulado. Esse é o objetivo, né? Que a gente tem que ter uma vida de oração e uma vida dentro dos propósitos de Deus, dentro dos princípios basilares da fé cristã, para que a gente tenha sucesso no discipulado, para que as pessoas possam ver na vida da gente que aquilo que a gente fala para elas a respeito do amor de Deus, a respeito da misericórdia de Deus, ela funciona na prática na nossa vida cotidiana, nossa vida no dia a dia, ok? O nosso texto base, o texto do nosso estudo, encontra-se em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Nós estamos estudando aí sobre o legado que Paulo deixou a Timóteo, né? Paulo é um mestre, um discipulador, e Timóteo seu discípulo, e Paulo apresenta muitas vezes as questões da vida dele e orava muito por Timóteo. Por quê? Porque a oração é o elemento central da vida cristã que sustenta todo o discipulado. É uma parte importante do discipulado orar por aquela pessoa por quem você discipula, a quem você está interessado em discipular, a quem você está interessado em manifestar ali a respeito do amor e da glória de Deus. Uma conduta íntegra e santa é o reflexo vivo da transformação promovida pelo Evangelho de Cristo. O que nós estamos dizendo aí? O que a lição quer dizer? O que Paulo quer dizer? Paulo quer dizer que o nosso testemunho, a maneira como a gente vive de acordo com aquilo que a gente prega, mostra como nós fomos transformados pelo Evangelho. Ou seja, se nós temos uma vida de santidade, se nós amamos a Deus e os seus princípios, nós transmitimos, além das nossas palavras, para aqueles para quem estamos discipulando, também um testemunho vivo de que a graça de Deus transformou-nos através do Evangelho. Discipular significa cultivar uma vida constante de comunicação com Deus, reconhecendo Jesus como único mediador e vivendo em humildade e santidade. Ou seja, discipular é cultivar uma vida constante de oração. Discipularmos é necessário uma vida de comunicação com Deus, uma vida de oração, orar por aquelas pessoas que nós estamos interessados, que conheçam a graça e o amor de Deus, o amor de Cristo Jesus, e também reconhecer Jesus como único mediador e salvador, ou seja, reconhecer Jesus como a única pessoa que pode trazer salvação para a humanidade. E também é importante o que? Viver, reconhecer a Jesus como único mediador, vivendo em humildade e santidade, ou seja, na dependência de Deus, né? A gente ter a humildade para viver na dependência de Deus, viver fazendo a vontade de Deus, lutando contra as nossas fraquezas, reconhecendo que Jesus está diante de Deus, intercedendo por nós, a fim de que o Senhor se agrade da nossa vida e que possamos ser cada vez mais parecidos com eles. A transformação da sociedade, ela começa pela oração e pela integridade do povo de Deus, né? A transformação, um povo de Deus íntegro, um povo de Deus reconhecidamente íntegro e transformado por Evangelho, mostra para a sociedade que é possível vencer os desafios da sociedade, tornando-a mais justa, tornando-a mais habitável, tornando-a mais sociável e fraterna. Então, a integridade do povo de Deus contribui para isso, mas para que o povo de Deus contribua para isso, não apenas é importante a sua integridade, como também orar a Deus para que, em constante movimentação, Deus possa estar ali transformando e mudando a história, mudando o coração dos homens, ok? Então entramos no primeiro
tópico da nossa lição, que é a importância de orar por todos. O apóstolo Paulo ele afirma lá em 1 Timóteo 2,1 que a oração é a primeira e mais importante atitude do discípulo. É a primeira e mais importante atitude do discípulo. Para quê? Para que a sociedade seja transformada. O discípulo que ora, ele contribui para promover paz e justiça no mundo. Ele traz a justiça de Deus através do seu testemunho, através da sua oração. Vamos ler o texto aqui de primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, ó: admoesto-te, oriento-te, né? Pois antes de tudo que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças para todos os homens. Então é preciso que no campo da batalha espiritual os discípulos de Jesus, estejamos sempre prontos a partir da oração para que a gente possa promover ali a paz e a justiça no mundo, né? Trazendo a justiça de Deus através da nossa vida, através do nosso testemunho para as pessoas que ali estão. A oração ela é uma parte vital e imprescindível na vida do discípulo de Jesus e ela deve ser priorizada na vida do discípulo. A oração, nós temos que orar, nós temos que estar intimamente ligados a Deus, em comunicação constante com o Senhor. E como que a gente estabelece essa comunicação? Como que a gente estabelece esse diálogo com o Senhor? A gente estabelece esse diálogo com o Senhor, irmãos, através da oração. O diálogo que a gente tem com Deus é através da oração. A gente fala para Deus e necessariamente nós não temos que ouvir uma vozinha respondendo, mas no nosso íntimo o Espírito Santo vai trabalhando e trazendo a resposta de Deus para a nossa vida e trazendo paz para as nossas ações, para as nossas atitudes, e assim vamos ouvindo aquilo que Deus quer falar para nós, né? Então preciso uma vida de oração, inclusive porque orar por todos, inclusive as autoridades constituídas, né? É um ato que demonstra maturidade espiritual e compromisso com o bem comum. Quando a gente ora pelos nossos líderes, né? Pelos nossos constituintes, pelos nossos prefeitos, governadores, presidentes, quando a gente ora pelas autoridades jurídicas que constituem o nosso Estado federativo, quando nós fazemos isso, nós demonstramos que somos maduros espiritualmente, confiamos que Deus fará justiça apesar da corrupção e do pecado, e nós demonstramos com isso que somos maduros espiritualmente, né? E que estamos comprometidos que haja justiça no mundo para que todas as pessoas possam ser alcançadas pela graça e pela misericórdia do Senhor. Ok? Todos são tocados pela oração, pois ela transpõe barreiras geográficas e culturais. Às vezes nós não podemos ir para algum lugar, às vezes os nossos missionários vão para lugares hostis e rebeldes e nós estamos aqui orando, pedindo a Deus por sua vida, pedindo a Deus por sua segurança, pedindo para que os povos alcançados abram o seu coração para ouvir a palavra e o amor de Deus através da vida desses missionários. Nós oramos para que Deus livre-os da opressão, da violência, da maldade dos povos que impedem a progressão do Evangelho. Nós oramos. Então, quando nós oramos, a oração ela está transpondo o quê? A barreira geográfica, a distância de nós, do nosso continente para os outros continentes, do nosso país para os outros países, e as culturas que impedem a progressão do Evangelho, né? Deus está ali transpondo, independente de qual seja a cultura, qual seja a religião daquele povo, qual seja o amor de Deus, a misericórdia de Deus, ela vai chegar lá através da oração daqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. Entramos então no nosso segundo tópico, o testemunho da igreja na sociedade. Nós já vimos a importância da oração, de orar por todas as pessoas que demonstram
maturidade espiritual e compromisso com o bem comum, com o bem de todos. Agora nós vamos ver o testemunho, a integridade da igreja, a importância da integridade da igreja para o desenvolvimento da fé e o cumprimento da missão que Jesus nos deixou. Vamos lá. Para Paulo, a oração é a expressão da fé e um grande instrumento de transformação social. Por quê? Porque ela atravessa barreiras geográficas e culturais. Então ela é muito importante porque ela chega antes de nós, ela chega antes da nossa mensagem. Então é muito importante a oração no discipulado, no testemunho, no trabalho. Né? A oração ela é uma força pacificadora e gera ambiente propício para a evangelização, discipulado e justiça. Quando nós oramos, Deus prepara o ambiente para que aquele ambiente ele receba a sua mensagem e se torne aceitável a mensagem do Evangelho ao discipulado, ao cuidado, ao crescimento constante, os relacionamentos de intimidade que vão ser construídos a partir da confiança, a fim de que a mensagem seja recebida e, uma vez transformada aquela sociedade, a justiça de Deus impera ali naquele contexto, no meio de todos, né? Por quê? Porque ela é uma força pacificadora, ela vai quebrar as resistências, ela vai quebrar os paradigmas, ela vai quebrar tudo aquilo que é feito para impedir a progressão da mensagem do Evangelho e o discipulado e a evangelização para que se promova a justiça de Deus entre os povos. A dignidade cristã é fruto do temor do Senhor e da consciência da missão, ou seja, o crente em Cristo Jesus, ele teme a Deus, ele respeita a Deus, ele é totalmente dependente de Deus em Cristo Jesus e tem consciência de que a sua permanência aqui na terra, ela resume-se em fazer a vontade de Deus e levar a sua mensagem, compartilhar o seu evangelho e multiplicar discípulos. Esse é o objetivo da grande comissão em Cristo Jesus, ok? A igreja ela deve proclamar que há um só mediador entre Deus e os homens, há um só Deus, ou seja, não tem politeísmo, não tem vários deuses, não existe Deus disso, Deus daquilo, não, é um único Deus, e há um só mediador, um só advogado, que é Cristo Jesus, é aquele quem nos representa diante de Deus, quem traz as nossas petições diante de Deus. Não tem Jesus e outros mediadores, mas apenas um, que é Jesus. É o único que nos leva para Deus, né? Paulo afirma isso no versículo 5 do texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, aquele que desceu do céu, aquele que habitou no meio de nós, aquele que foi à cruz por nós, aquele que ressuscitou e vive à destra de Deus. Único mediador, é o único que pode nos ligar, é o único que pode fazer com que a nossa relação com Deus seja restabelecida por causa da interrupção do pecado. Jesus, único mediador. E é essa mensagem, queridos, que a igreja deve proclamar. Essa mensagem, essa verdade que deve ser propagada, proclamada com coerência entre a mensagem e a nossa vida. Ou seja, nós que discipulamos temos que viver essa mensagem no dia a dia, no cotidiano. Temos que ser dependentes de Deus, submissos ao Espírito Santo, fazendo a vontade de Deus todos os dias. E essa verdade que nós proclamamos, essa verdade que nós difundimos com a nossa boca, ela tem que ser refletida pela nossa vida, pelo nosso comportamento cotidiano, pela nossa conduta moral e íntegra diante de toda a sociedade. Esse aí é o recado de Paulo a Timóteo, dizendo que aqueles que são discípulos de Jesus, aqueles que são verdadeiros discípulos, aqueles que proclamam a verdade, devem refletir a verdade com a sua vida. Ok? Isso é uma questão de coerência. O testemunho da igreja na sociedade também diz o seguinte: nesse tempo de confusão e de valores e de moralidade, confusão de valores e de moralidade, ou seja, aquilo que é certo tornou-se errado,
aquilo que era errado tornou-se certo e ninguém sabe mais o que é o que, né? Esse tempo que a gente vive, é um tempo de confusão. E nesse tempo é importante, né, que a igreja precisa ter o seu testemunho da beleza da santidade, não só no culto, mas também em toda a sociedade. A gente tem que demonstrar como crente em Jesus que a santidade é bela, ok? Então entramos no terceiro tópico da nossa lição, que fala o quê? Jesus é o único mediador. Jesus é o único mediador. Paulo reforma que só Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Nós já lemos o versículo 5, né, que diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Essa é a afirmação do apóstolo Paulo. Isso é uma declaração que poderosa. Poderosa por quê? Porque ela trata da suficiência de Cristo para a salvação. Ela afirma categoricamente que apenas se alcança a salvação através de Jesus Cristo. Somente Jesus pode promover a salvação ao pecador perdido, ok? A verdade que Jesus é o único mediador, ela é o fundamento do discipulado, porque as pessoas se convertem a quem? A Jesus. Elas se convertem a Jesus por quê? Porque Jesus é o Salvador. Jesus é aquele que veio do céu para nos salvar, para nos colocar novamente em comunhão com Deus, perto de Deus, junto a Deus. Então, Jesus, ele é suficiente, é o único. E quando nós discipulamos alguém, discipulamos porque Jesus veio, Jesus nos salvou, Jesus nos encarregou de transmitir essa verdade. Que verdade? Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. Ok? A gente tem que entender isso. Isso é o fundamento do discipulado. A base do discipulado é a salvação em Cristo Jesus. E isso esclarece o quê? Que não há nenhum outro caminho para Deus. Não há nenhum outro caminho para Deus. A mediação de Jesus é exclusiva. Não existe outro caminho. Não é Jesus e Maria, Jesus e João, Jesus e José, Jesus e Jacó, Jesus e Moisés. Não, não há um outro mediador. Não há. É Jesus, apenas Jesus, que nos conduz à presença de Deus através da salvação, através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Ok? A salvação é exclusivamente através de Jesus. Qualquer ensino, irmãos, qualquer ensino, meus amigos, que admita outros mediadores, qualquer ensino é falso. O apóstolo enfatiza isso. Qualquer ensino. Há um texto em que Paulo diz: se um anjo vier e pregar um evangelho diferente, ou se ele mesmo voltar e pregar um outro evangelho, que seja maldição, que seja mentira, não é verdade. Então, qualquer mediador, qualquer ensino que declare que exista outro mediador que não Jesus Cristo é falso e, portanto, deve ser o quê? Expressamente refutado e rejeitado. Então a gente deve combater qualquer ensino que diga que há outros mediadores e rejeitar qualquer ensino disso, ok? Não é verdade. A verdade é que Jesus é o único caminho para Deus. A palavra de Deus lá no Evangelho de João 14, capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E não há outro, e ninguém chega ao Pai senão por mim. Ou seja, ninguém chega a Deus senão através de Jesus. Jesus é o único mediador, é o único caminho para Deus. Seu sacrifício é perfeito, a sua mediação. Ela não é apenas verbal, mas ela é representativa e sacrificial. Okay? O que quer dizer isso? Quer dizer que
assim como o pecado entrou na humanidade através de Adão, assim também através de Jesus ele sai, tá? Então é representativa, ok? E sacrificial, ou seja, Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Ele pagou o preço da nossa transgressão, do pecado. Então, assim como em Adão nós nos tornamos pecadores, em Jesus nós somos salvos, ok? Representativo no seu sacrifício, baseado no seu sacrifício. Tá? A mediação de Jesus ela é completa, ou seja, não precisa ser repetida, ela é suficiente. Não é como na época do Antigo Testamento, em que o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha que sacrificar um cordeiro pelos pecados dele, da família dele e de todo o povo de Israel. Não, Jesus é o último sacrifício, é um sacrifício perfeito, não precisa ser repetido e é para sempre, ok? Precisamos entender isso. Concluindo, queridos, muito importante, anota aí, é muito importante que você entenda isso, que você grave isso, tá? A igreja, a vida da igreja e do discípulo, ela é construída de práticas espirituais que refletem o caráter de Jesus no mundo, ou seja, a igreja, o discípulo individualmente, ele tem que apresentar frutos dignos do caráter de Jesus, ou seja, nós temos que ser parecidos com Jesus. Nós não podemos apenas falar com a nossa boca a respeito da misericórdia e do perdão de Deus, mas temos que praticá-los no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então as pessoas têm que olhar para nós e ver refletido o discurso e a vida de Jesus que se encontra na Bíblia Sagrada. A verdade, a oração é uma grande ferramenta de transformação comunitária e social. A oração não é só importante nos nossos momentos devocionais, não. A oração não é só para nós, a oração também ela deve ser dirigida pelos outros, né? A gente estudou alguns trimestres atrás a respeito da vida de Jó e viu que Deus mandou que Jó orasse para que os seus amigos fossem perdoados, né? Que os seus amigos fossem curados e perdoados. E Jó orou por eles. Então é importante orarmos também pelos outros. Né? É assim que nós vamos transformar a sociedade, é assim que nós vamos transformar a comunidade onde nós vivemos, porque a oração alcança os corações do homem e faz com que eles se abram para a mensagem da salvação e com isso obtemos a justiça de Deus. O agir de Deus na história nos desafia a viver de maneira íntegra. Deus faz milagres, Deus opera milagres, Deus faz o impossível, isso está registrado na Bíblia Sagrada. E diante dessa ação de Deus mudando a história, nós nos somos desafiados a viver uma vida íntegra. Muitas pessoas desistem da fé por causa da demora, né? Demora para nós, da volta de Jesus. Muitos acreditam, deixam de acreditar que Jesus vai voltar e nos levar para o paraíso, para uma vida maravilhosa ao lado dele eternamente. E aí, por isso, se entregam às imoralidades, aos prazeres do mundo, se desviam da fé em Jesus Cristo, porque não perseveram. Então, esse mundo louco que a gente vive e a ação de Deus na história, elas nos desafia a vivermos uma vida íntegra, sabendo que tudo que fizermos no Senhor não é vão e que a nossa recompensa já está garantida no céu, uma vida eterna com Deus. Por último, irmãos, essa lição ela nos conduz a entender que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Ele é o centro da nossa oração, por isso toda vez que nós vamos terminar uma oração, nós terminamos em nome de Jesus, porque é Jesus quem leva a nossa oração ao Senhor, é quem faz com que a nossa oração seja aceita diante de Deus e Deus age em nosso favor. Né? Jesus é o centro da oração, ele é o fundamento da nossa dignidade, por ele nos tornamos pessoas aceitáveis a Deus, nós somos perdoados dos nossos pecados e nenhuma condenação há mais para aqueles que vivem em Cristo Jesus. E, por fim, Jesus é o único caminho para Deus. Essa é a mensagem, essa é a verdade. Esta é a pregação que nós, como Igreja de Jesus,
precisamos e devemos proclamar. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus. Deus abençoe.